canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Há poder em declarar a palavra de Deus, o poder da confissão positiva, o poder das declarações de fé. Este é um texto de autoria de T.L. Osborne, narração Adailton de Jesus. O que devemos confessar? O problema maior que encaramos é o de saber o que temos de confessar. Simplesmente a palavra de Deus é o que devemos confessar em todas as ocasiões, em face de todas as contrariedades, em todas as circunstâncias. Confissão é afirmar verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios do coração as coisas que Deus diz na sua palavra. Não podes confessar nem testificar as coisas que ignoras. Tens de confessar o que sabes pessoalmente acerca de Jesus Cristo e acerca do que és nele. Sabes esses fatos pela palavra de Deus. O segredo da confissão e da fé que prevalece descobre-se ao entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez, ao entender o que somos nele por causa disso, e também descobre-se ao entender o que a palavra de Deus nos promete que podemos fazer como resultado da sua obra consumada em nós. Esse conhecimento, junto com a firme confissão desses fatos e os atos que correspondem, produzem a maior sorte de fé. Esse conhecimento vem pela palavra. Simplesmente admirar esses fatos na Bíblia e dizer que os creis, mas recusar ou negligenciar confessá-los abertamente e pô-los em ação, privam-te da fé na hora da necessidade. Ao saber quem é Jesus Cristo e o que ele me fez, ao saber o que me pertence agora e o que posso gozar na minha vida cotidiana, torna-me um vencedor. Como o coração a isso reconhece tão bem como reconhece que 2 e 2 são 4, então a fé que domina, unida com a nova confissão de autoridade, torna-se natural automaticamente. Falamos como Jesus falava, passamos a dizer o que Jesus dizia, passamos a crer no que Jesus acreditava, passamos a viver uma vida vitoriosa, passamos a não desistir diante dos obstáculos e dificuldades, passamos a continuar firmes, prosseguindo avante em direção a tudo de bom que Deus tem para a nossa vida. Portanto, ouse declarar a palavra de Deus. Ouse acreditar que o Todo-Poderoso Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, ele vai honrar a sua fé nele. Ele vai honrar a sua firmeza em declarar que Jesus Cristo é o Senhor, em declarar que a palavra de Deus permanece para sempre imutável e que é a palavra de Deus a nossa bússola, que é a palavra de Deus a nossa fonte de orientação para sermos vitoriosos na vida. Então, em nome de Jesus Cristo, você pode marchar em direção a tudo de bom que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo, você pode não desistir. Em nome de Jesus Cristo, você pode superar neste momento qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer circunstância que esteja querendo te desanimar.
Olhe pelos olhos da fé para as promessas de Deus, as maravilhosas e ricas promessas que Deus fez na sua palavra, e acredite que essas promessas se cumprirão na sua vida se você tão somente não desistir. Se você tão somente permanecer firme na fé, e se você tão somente ousar declarar esta palavra e dizer: eu creio que vai se cumprir, porque o meu Deus, Ele é fiel para honrar a minha fé nele. Quando ousamos acreditar nas promessas de Deus, quando ousamos fazer declarações de fé, quando ousamos prosseguir avante em direção às bênçãos que Deus tem para a nossa vida, falamos como um povo de uma outra raça ou de outro reino, e por isso somos geração eleita, sacerdócio real. Temos autoridade em nossa vida, e essa autoridade nos foi dada por Deus por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e que conquistou para nós bênçãos incontáveis. Deus nos apoia, somos audazes, falamos a linguagem de Deus tanto como o descrente fala dos seus receios. Como seria grande a transformação da igreja atual se seus membros subissem ao lugar que Deus lhes deu e se falassem a linguagem que Deus deseja que seus eleitos falem. Não faz muito tempo que, se um crente abertamente se declarasse salvo, seria julgado quase sacrilégio. Se firmasse na sua salvação como obra consumada e fato definido, seria considerado absurdo, mas gradualmente raiou a luz. Chegamos ao conhecimento bendito da conversão completa, uma vez para sempre, obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Mas quantos de nós temos a coragem de confessar abertamente ao mundo o que a palavra de Deus declara que somos em Cristo? Notem-se estas escrituras como exemplos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isto não quer dizer que somos apenas pecadores perdoados, pobres membros da igreja, fracos, vacilantes e pecando. Isto significa o que diz: somos novas criaturas agora. Somos novas criaturas agora. Fomos criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza de Deus e o poder de Deus dentro de nós. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tu confessas isto, crê nisto. Estas palavras querem dizer o que dizem: somos novos, tudo é novo. As coisas velhas não existem mais. Todos os velhos marcos de pecado, de enfermidade, de doença, de fracasso, de fraqueza e de temor já passaram. Agora temos a natureza de Deus, sua vida, sua força, sua saúde, sua glória, seu poder. Temo-lo agora. Como seria grande a transformação da igreja atual se seus membros acreditassem nestas coisas e começassem a falar desta maneira, a viver desta forma e a agir de acordo. É justamente isto que anela o coração do Deus Pai. Observe o crente no quarto de um enfermo, onde a doença está a ponto de arrebatar um ente querido. Não lhe falta coragem. Ele domina e sabe disso. Confessa ousadamente: maior é aquele que está em mim do que a doença que está levando meu ente querido. Ordena que a doença saia, fala em nome de Jesus, mandando que Satanás solte o enfermo. Manda que o doente se levante são, o enfermo sara.
Qual foi a diferença? O crente conhecia sua posição, sua autoridade e seus direitos. Satanás tinha de honrar a sua ordem e Deus confirmou sua palavra. Notemos outro exemplo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que se acabou o domínio de Satanás e que começou o domínio de Cristo Jesus. O domínio de Satanás sobre sua vida cessou no momento em que você nasceu de novo, recebeu outro Senhor, que é Jesus Cristo, para governar a sua vida. A enfermidade, a doença e a fraqueza e o fracasso jamais te dominarão. Os hábitos velhos não mais governarão a sua vida. Estás redimido, estás salvo. Quão grande comoção haveria se esta escritura se tornasse uma realidade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Isso é uma das coisas mais revolucionárias jamais ensinadas. Convém que tais escrituras sejam a tua confissão ao enfrentar o mundo. Pela manhã, creia e diga: eu creio que o Senhor, meu Deus, Ele está comigo ao iniciar este dia. Eu creio que este é o dia que Deus fez, conforme está em Salmo 118, versículo 24. Eu creio que o Deus que é bom, que é maravilhoso, que é fiel, vai honrar a minha fé. Eu creio que Deus não desistiu de me segurar pela mão e me conduzir para os pastos verdejantes da vitória. Pela manhã, ao enfrentar o seu dia, faça declarações de fé, afirmando que crê no poder de Deus, afirmando que crê na fidelidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é fiel para honrar a nossa fé nele, do Deus que nunca desistiu de nós. Acredite que Deus vai honrar a sua fé nele. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 está escrito: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga ousadamente: Deus está em mim agora, aquele que governa a criação, aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Ele está em minha vida agora, Ele está em minha vida neste momento, e eu vou procurar sempre honrar a Ele, para que Ele permaneça para sempre em minha vida, e que eu possa ser um vencedor ou uma vencedora em Cristo Jesus.